Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão me acompanhando. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Kevin e este é o canal Minutos de Reflexão. Que Deus possa falar poderosamente com você através dessa reflexão no dia de hoje. Antes de começarmos, eu só gostaria de pedir uma coisa muito rápida e simples para cada um dos senhores. Sabe esse botãozinho? Esse mesmo que apareceu aí na tela, botão de inscreva-se. Aí abaixo tem um botão idêntico a esse. Se você não é um inscrito do canal, se inscreva, ative as notificações para você receber todo vídeo novo e não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito o canal a crescer e chegar cada vez mais longe. Curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Telegram, de qualquer rede social que você tenha. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conheça, pois eu tenho certeza que Deus irá falar com ela, assim como também Ele falou com você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem comigo até o final do vídeo e, sem mais delongas, vamos para a palavra. João, capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Aqui nós vemos uma situação aonde Jesus ele está ali no Getsêmani, aonde ele passa 3 horas orando para fazer a vontade do Pai. Já poucas horas de cumprir a sua missão, a qual Deus o enviou, a qual Deus designou. Então, Jesus, ele vai ao monte orar, ele vai ao Getsêmani para se retirar, para orar, porque como ele diz na sua oração, o espírito estava pronto, mas a carne não queria, não estava pronta, não estava preparada. Então Jesus ele vai orar a Deus, ele vai passar um momento de oração para com Deus, para que a sua carne não venha prevalecer. E a Bíblia vai dizer então que Jesus ele leva os 12 discípulos, mas três ele deixa mais próximo dele, enquanto ele se retira um pouco mais adiante a um tiro de pedra para ele orar. E a Bíblia vai dizer então que ele volta e os discípulos estão dormindo. E então é chegada a hora crucial, a qual Jesus ele vai ser preso, vai ser condenado. Então a Bíblia vai dizer que entra os soldados e junto com os soldados entra, um sumo sacerdote ou um discípulo do sumo sacerdote que estava sendo discipulado para ser o próximo sumo sacerdote, pois o sumo sacerdote daquela época era Caifás. Ele era o sumo sacerdote. E este jovem entra, um jovem cheio de sonhos, cheio de esperanças, cheio de realizações. E nesse dia eu quero pregar acerca disso, uma reflexão acerca disso. Muitas das vezes nós entramos em um lugar como esse rapaz, cheio de sonhos, cheio de boa intenção, cheio de querer ter realizações em nossas vidas. E a Bíblia vai dizer então que quando eles chegam para prender Jesus, então Pedro desembainhou uma espada que ele carregava com ele
e cortou a orelha desse rapaz, desse jovem. E a Bíblia vai dizer que o seu nome era Malco. Como um discípulo de sumo sacerdote, ele já havia passado por todo o ritual que se tinha que se passar, toda a checagem, porque não podia ter defeito qualquer, porque o sumo sacerdote ele ia entrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ele ia entrar no Santo dos Santos. Então ele tinha que ser uma pessoa limpa, uma pessoa pura, sem defeito. E então aquele jovem que havia passado em tudo, e sem saber que naquele dia os seus sonhos seriam cortados. Quantas das vezes não acontece isso conosco? Sem muitas das vezes nós sabemos. Como diz o apóstolo Paulo, o dia mau chega para todos. O dia mau chegou para aquele rapaz. Um dia que ele não esperava. Um dia que ele jamais imaginaria, algo que ele jamais imaginaria que alguém faria contra um sacerdote. Mas o fato ocorre. E a Bíblia vai dizer então que Pedro vai e corta a orelha direita de Malco. Chega até a ser uma coisa engraçada, né? Porque eu imagino Jesus chamando os discípulos e falando assim, ó, nós vamos orar. Aí Pedro fala assim, tá bom, eu vou orar, mas peraí, deixa eu levar minha espada. Eu imagino essa situação, porque me diz, não precisava Pedro estar armado. Se nem Jesus, que era Jesus, aquele que seria crucificado, que sabia das coisas que iria acontecer, não estava armado. Mas chega a ser um algo até engraçado, né? Jesus ele fala, nós vamos orar. E Pedro fala, tá bom, mas eu vou levar minha espada. Quantos de nós não temos ido orar, temos ido fazer a obra, mas não temos levado conosco uma espada? E não temos cortado os sonhos de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, porque através de uma atitude nossa, através de uma atitude, uma palavra que nós falamos, uma atitude que nós tomamos, nós podemos cortar os sonhos de pessoas. E Pedro vai, corta a orelha de Malco. Eu imagino que Malco, ele começa a passar um filme na cabeça dele. Um filme começa a passar sobre a cabeça dele. E ele fala assim, nossa, eu tinha tantos sonhos. Eu tinha tantos sonhos para ainda serem realizados na minha vida. Eu tinha tanta coisa ainda para acontecer. E agora foi cortado. Alguém veio e cortou os meus sonhos. Mas eu quero te dizer nesse dia, que se alguém cortou os seus sonhos, o restituidor de sonhos, ele está aqui para restituir de novo os seus sonhos que foram cortados. Eu estou profetizando na sua vida. Se porventura alguém cortou os seus sonhos, Deus ele está aqui de novo para restituir de volta os sonhos que foram cortados da sua vida. Porque não é o homem que vai colocar o ponto final na sua história. A única pessoa que pode colocar o ponto final na sua história é Deus. Jesus poderia ter colocado o ponto final na história de Malco, mas ele não quis. Ele colocou uma vírgula. Pedro colocou um ponto final, mas Jesus foi lá e mudou para uma vírgula. Ele mudou a história de Malco. E a Bíblia vai dizer então que
Jesus, ele fala para Pedro, guarda essa espada na bainha. Aí ele vai dizer, porventura não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Você quer tomar a frente daquilo que é o meu propósito, o meu chamado? E eu imagino Jesus chegando perto daquele jovem, sangrando, triste, frustrado. Talvez a dor maior dele não era nem a orelha que ele perdeu, mas a dor de um sonho. Quantos de nós, às vezes a nossa dor maior não é nem pelo um bem que a gente perde, mas sim do sonho, aquilo que nós conquistamos. Às vezes a dor do sonho é mais dolorida do que a dor que nós sofremos. Eu imagino aquele jovem sofrendo aquela dor. Eu imagino Jesus chegando perto dele, ele assustado, sem saber o que Jesus iria fazer. Então Jesus ele pega a orelha de Malco e coloca de volta no lugar. Eu imagino que naquela hora, a Bíblia não relata, mas eu imagino que naquela hora os soldados, todos os que estavam ali no Getsemane, eu imagino que houve um espanto naquela hora. Eu imagino que até os soldados ficaram meio receosos para levar Jesus, depois de presenciarem aquilo com os próprios olhos, porque é assim que Jesus ele faz. Quando Jesus ele faz um milagre, ele assusta a todos ao nosso redor. Porque Jesus, ele não veio para matar os sonhos, ele veio para morrer, para que os nossos sonhos pudessem ser realizados. Então, Jesus ele fala assim, Pedro, guarda essa espada, porque carece eu morrer para que os sonhos de muitos sejam realizados, sejam cumpridos, para que um propósito seja cumprido. O nosso papel é morrer para que os sonhos sejam cumpridos na vida de outras pessoas. O nosso papel, nós que pregamos o Evangelho, nós que falamos da palavra, o nosso papel é morrer em prol do chamado que Deus nos deu. Porque Jesus ele falou assim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O nosso papel é morrer para que os sonhos de outras pessoas sejam realizados. Então que nesse dia, Deus ele possa, eu estou profetizando, que Deus ele possa restaurar novamente os sonhos que foram cortados, os sonhos que um dia alguém cortou e colocou um ponto final. Mas se o homem colocou o ponto final, eu estou falando aqui para você como um profeta, para dizer para você, Deus ele está colocando uma vírgula nesse ponto final. E ele está dizendo, a sua história não acaba aqui. A sua história não acaba aqui. Eu estou falando para pessoas agora que você está me assistindo e você estava falando assim, Kevin, a minha história acabou. Colocar um ponto final, mas eu estou dizendo para você, Deus ele está colocando uma vírgula e ele está mudando essa sentença e ele está escrevendo uma nova história e ele está dizendo, esse ponto final que o homem colocou, eu estou colocando uma vírgula para que a sua história continue novamente. Então eu quero profetizar aqui na sua vida, que você possa receber esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um que ficou comigo até aqui o final do vídeo. Que Deus abençoe. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas, pois eu conto com a sua ajuda para esse canal crescer. Que Deus abençoe. Assiste mais um vídeo, vai. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.
e tchau!